Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em teologia do CEEC, Centro de Excelência na Educação Cristã. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo e missões, uma das matérias muito importantes também do nosso curso. Eu espero que você já esteja com sua apostila na mão, que você esteja também com sua caneta e seu bloco de anotações. Vamos começar então falando um pouco sobre o período da igreja, né? Nos seus 2000 anos, já na introdução, pegue sua apostila, nos 2000 anos de história da igreja, a igreja passou por várias etapas. Simbolicamente, é até usado o parâmetro das 7 cartas às 7 igrejas na Ásia. A primeira igreja, Éfeso, a igreja do amor, do primeiro amor, que vai até Laodiceia. Laodiceia é a igreja da mornidão. Essas fases da igreja marcam o período de expansão da igreja, de crescimento da igreja, até chegar aos dias em que nós estamos hoje. Tudo isso só foi possível por causa do poder expansivo da igreja através das missões e do evangelismo, tá bem? Então são 2000 anos de história. A igreja chegou até os nossos dias, graças à disponibilidade dos nossos pais. Continuando aqui, precisamos fazer algumas observações importantes. Primeiro ponto, pegue sua apostila aí, evangelismo e missões. Pegue aí. Dizem que não deveríamos fazer distinção entre evangelismo e missões, mas as distinções existem na extensão e nos objetivos. O evangelismo geralmente o evangelismo ele é restrito e as missões é mais abrangente. Que mais? O evangelismo é restrito porque se prende à pregação do evangelho. As missões é abrangente porque inclui organização, estruturação de igrejas, preparo e envolvimento de obreiros e também, essencialmente, a evangelização. Então, as missões, digamos, é o projeto mais macro. Também, do ponto de vista territorial, é o projeto que vai mais longe na expansão, rompendo fronteiras, na expansão do evangelho. Então, nós temos essa distinção básica aí que é importante você anotar, tá bom? O evangelismo ele é mais restrito, ou seja, ele é mais restrito porque se prende somente à pregação do evangelho. Anotou? Marcou na sua apostila? Enquanto que a missão, as missões, ela é mais abrangente, porque inclui organização, estruturação de igreja, ou seja, construção e fazer todo o processo, preparo e desenvolvimento de obreiros e também, essencialmente, o evangelismo posterior. Então, tudo isso é missões. Ficou claro essa questão? Seguindo aqui. A missão é um ato de enviar alguém com autoridade para realizar algum trabalho. Das missões se deriva, né, o missionário, cuja designação não aparece na Bíblia. Né? A palavra para missionário na Bíblia é a palavra apóstolo. Tá? Eu costumo defender a ideia, biblicamente falando, que nós não temos apóstolos modernos. Porque a palavra apóstolo quer dizer literalmente enviado. Enviado. Então, lá em Efésios 4:11, quando Deus fala dos ministérios e Deus traz a ideia do apóstolo, do apostolado, tem a ver não com o colegiado dos apóstolos do tempo de Jesus, dos dias de Jesus, ou dos próprios dias dos apóstolos ali, mas tem a ver mais com a ideia do enviado, do missionário. Então, a palavra para missionário na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra apóstolo. Né? Vamos lá, tipo de missões. Letra A, nós temos as missões de locais. Acompanha aí, por favor, tá bem? Na sua apostila. Essas missões elas estão circunscritas às localidades adjacentes à igreja local. Então nós temos aqui as missões locais, ou seja, os evangelismos que fazemos no bairro, nos bairros próximos e até mesmo na cidade. Nós temos também, letra B, as missões nacionais, que compreende, né, ao país inteiro, envolve também aspectos culturais, porque países como o Brasil, que são países continental, têm culturas específicas em determinadas regiões. E para que se faça uma missão bem feita,
precisamos até aprender um pouco dessas culturas, tá bem? Culturas indígenas e assim sucessivamente. Alguns, como eu já falei, alguns habitantes de determinados lugares têm realmente suas nuances, seus detalhes culturais, tanto de alimentação quanto de comportamento. E é preciso aprendermos isso. E a letra C, que são as missões transculturais. São aquelas missões que são feitas em outros territórios nacionais, em outras nacionalidades, em outros países. Tá bem? Então nós temos esses três aspectos das missões. Bom, no aspecto das missões transculturais, nós temos que aprender alguma coisa importante, tá? Quais são os motivos e as forças missionárias? Motivos e forças missionárias. Primeiro, a missão, ela é um mandamento de Cristo. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Né? Ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seguindo a sequência, e fazendo discípulos. Então, a ideia das missões é não só pregar o evangelho, mas também discipular aqueles que se convertem. E é o mandamento de Cristo, e o mandamento compreende a todo mundo. Letra B, necessidade que o mundo tem. Mundo agora que eu falo, mundo sistema, pecado, sofrimento, morte, condenação. Então o mundo tem uma demanda que exige que nós façamos missões, que nós rompamos com o comodismo e evangelizemos. E a letra C tem a questão também da filantropia. Se faz missões com filantropia. Em todas as áreas onde o evangelho chega, todo mundo muda. Onde o evangelho chega tem que mudar, inclusive até mesmo no aspecto financeiro. Então, além de ter o investimento em missões para que os missionários vão, também nós, ao chegarmos lá, deve-se haver uma mudança de cultura. É importante você anotar isso aí. Quando o reino de Deus chega, o reino de Deus implementa uma cultura. E essa cultura do reino de Deus ofusca, afasta, supera a cultura do reino das trevas. Qual é a cultura do reino das trevas baseadas no pecado? Egoísta, individualista e insubmissa. São os três principais pilares da cultura do reino das trevas. Insubmissão, egoísmo, individualismo. No egoísmo opera todos os desejos desenfreados da carne, o desejo de satisfação, o desejo de constantemente ser saciado. Tá? No individualismo, a superioridade sobre os outros. E na insubmissão, a quebra com os mandamentos de Deus. Quando o reino de Deus chega, há uma transição de reinos. Anote, Deus é um rei que tem um reino e quer expandir esse reino para a terra. Qual foi o local que Deus separou na terra para ser a base da expansão do reino? A igreja. Por isso Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, existe um reino que tem portões, que tem muralhas, onde dentro desse reino existem os oprimidos, os opressos, as vítimas do pecado, que são oprimidos pelo reino das trevas. Portas é instrumento de defesa. Então não é o inferno que quer entrar na igreja, é a igreja que entra simbolicamente no inferno, aqui na terra, que é o reino das trevas, para salvar pessoas de lá, tirar pessoas de lá. As portas do inferno não podem deter o avanço da igreja. Nesse aspecto, Jesus disse, o reino de Deus é tomado à força. Não é no aspecto da salvação individual, mas no aspecto do avanço contra o reino das trevas. As batalhas espirituais, as batalhas de cultura, as batalhas contra o pecado e a tentativa de implementação do novo reino de Deus. Se eu falei de 3 pilares do reino das trevas, o reino de Deus também tem 3 pilares. Primeiro pilar, negar-se a si mesmo. Segundo pilar do reino de Deus, o desafio de viver em comunidade e de valorizar o outro, a ponto de usar suas habilidades e seus dons e tudo que Deus te deu para o benefício do outro ou da coletividade. E em terceiro lugar, sujeição, submissão à autoridade divina, aos mandamentos e princípios da palavra. Pegaram aí a visão da transição? Então esse é o propósito
da letra C do segundo ponto. Terceiro ponto, requisitos missionários. O que o missionário precisa ter para ser um missionário? E nós todos somos missionários. Existe o missionário institucional, que é enviado pela instituição, que esse tem que ter uma chamada específica, mas existem os missionários locais. Todos nós devemos ser um representante do reino. Para tanto, todos nós devemos ter uma chamada e temos. Precisamos apenas descobrir qual é essa chamada de Deus na nossa vida. Cada um tem uma chamada para funcionar nesse reino de Deus. Anote aí. O meu maior objetivo nessa vida é descobrir o meu propósito. O meu propósito justifica a minha existência. Atenção, hein? Até o casamento deve ser escolhido conforme o seu propósito. Até seu trabalho, as suas atitudes, todas as suas grandes decisões ou pequenas decisões devem circundar sobre o propósito de Deus na sua vida. Não é o propósito de Deus que se adequa ao seu trabalho. Recebi uma promoção. Essa promoção está exigindo de mim tempo demais, não posso fazer mais nada para Deus. Isso é de Deus? Isso é sábio? Isso é saudável do ponto de vista das missões? Não. Por quê? Porque o meu propósito deve ser maior do que qualquer outra coisa ao meu redor. E todas as outras coisas, seja família, negócios, projetos, devem se adequar ao propósito. É por isso que tem gente se perdendo e vivendo uma frustração espiritual dentro da igreja e cobrando de Deus o que não compete a Deus fazer. Tem que tomar muito cuidado com relação a papéis e responsabilidades. No terceiro ponto ainda, letra B, precisa ter uma visão espiritual da obra, precisa ter um envolvimento, um engajamento espiritual. Letra C, estar enraizado em Cristo, né? Ter experiências profundas com Cristo. Letra C, ser firme e ancorado na palavra. Letra D, letra E, ser cheio do Espírito Santo. Letra F, estar ligado e bem relacionado com a igreja local. Irmãos, precisamos aprender a congregar. Precisamos aprender a congregar. Olha, anote uma coisa importante que eu vou dar para você aí, chamada de aposta de Pascal. Aposta de Pascal. Porque tem gente dizendo assim, essa igreja aqui não vale a pena. Se eu estivesse no lugar desse líder, eu faria diferente. Aqui as coisas não funcionam. Ora, se tudo na igreja está errado, será que quem está errado é a igreja ou é você? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é a aposta de Pascal, professor? É muito simples. Você tem que acreditar que existe um Deus que está dentro da igreja, mesmo apesar ou em detrimento das falhas da mesma. A aposta de Pascal consiste no seguinte: se você apostar nisso, mesmo percebendo que tem as falhas e Deus não está na igreja, você errou, mas não foi tão penalizado por isso. Agora, se você sai da igreja, se afasta dos trabalhos, se exclui, lembre-se sempre, eu já falei uma certa feita, que a palavra idiota vem do grego ide, iota. O id quer dizer identidade. O ota é aquele que se separa. Na concepção grega, o idiota é aquele que se exclui das responsabilidades, da exposição da coletividade, das controvérsias de trabalhar em público, de trabalhar em comunidade. Não seja um idiota. Então, se na aposta de Pascal você apostou que a igreja de Jesus está, apesar das suas falhas, e Jesus está, e você foi arrebatado, você ganhou tudo. Se você não foi arrebatado e Jesus não está na igreja ou nessa igreja que você está, o que você perdeu? Quase nada. Prendeu a aposta de Pascal? Cuidado para você não perder tudo, tá bem? Muito bem. Letra F, você deve estar ligado e bem relacionado com a igreja. Letra G, você deve ser atualizado e a par dos tempos em todos os sentidos. Você deve estar atento às profecias bíblicas. Letra C, você deve ter preparo. Preparo espiritual, preparo secular, deve estudar e estudar muito. Preparo teológico. Aqui não cabe aquele texto que a letra mata e o espírito vivifica, viu, irmãos? Tirar aquele texto do contexto para tentar fazer com que as pessoas permanecessem emburrecidas, sem estudar teologia. A Bíblia é toda uma grande teologia. E do que trata aquele texto? Das filosofias e das leis judaicas que os judeus novos convertidos estavam querendo colocar dentro da igreja. Aí Paulo diz, peraí, não dá para a gente circuncidar de novo, não dá para a gente matar animal, não dá para a gente guardar sábado, não. Isso aí mata se vocês quiserem fazer isso. O Espírito vivifica, nós estamos na graça de Deus. Não tem nada a ver com teologia. Era outro problema. Precisa estar preparado teologicamente, precisa ser prático,
aprender sobre o traquejo do dia a dia, precisa aprender um pouco de psicologia para lidar com pessoas e precisa aprender sobre cultura. É muito importante saber sobre cultura, tá bem? Bom, o evangelismo, né? O evangelismo é o ato de anunciar as boas novas. Ponto 2 da apostila. Por que evangelizar? Porque foi o grande propósito da vida terrena de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Deus, o maior ser, enviou o seu Filho, o maior propósito, para salvar, né, o maior objetivo, a todos, o maior campo missionário, né? Enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, todo aquele, quer dizer, o maior campo missionário, crê, o maior sentimento, não se perca, maior condenação, mas seja salvo, maior objetivo. Então, esse Deus que investe em missões está dizendo para nós, precisamos evangelizar. Bom, então, letra A diz, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido, Lucas 19:10. Letra B, todo o seu ministério objetivou a conquista de almas, tudo que Jesus fazia. O objetivo último era a salvação de almas. Letra C, seu amor pelas almas sempre foi muito grande, Marcos 10:21. Letra D, Jesus viveu em plena obediência até a morte. Para que a morte de Cristo? Em primeiro lugar, para comprar as almas para Deus. Filipenses 2:8, Efésios 5:7, Apocalipse 5:9. Para torná-los filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Para fazê-los participar das heranças dos santos. Colossenses 1:12. Ok, irmãos? Então, por que eu tenho que evangelizar, né? Eu tenho que evangelizar porque é um mandamento divino, porque é uma obrigação de todo salvo, porque é um dever de todo crente, é um privilégio de cada crente. Os anjos quiseram pregar o evangelho, mas Deus nos deu esse privilégio. É uma responsabilidade, promove a santificação do crente, porque quando se evangeliza, você se autorresponsabiliza por aquilo que você está levando. Então, promove santificação do crente. É um sinal de que somos salvos. Atenção, viu, gente? O ato de evangelizar e de falar de Cristo, deixar de ser medíocre, pensar só na gente, nas coisas da gente, nas prioridades da gente, no sentimento da gente, nos objetivos da gente, e começar a falar desse evangelho a outras pessoas, é um sinal de que somos salvos. Tá bem? Quem deve evangelizar? Todos os salvos. Efésios 4, 11 e 12. Quem deve evangelizar? Obreiros também. Quem deve evangelizar? Crentes em geral. Quem pode evangelizar? Qualquer convertido. Não depende de curso teológico. Pode começar falando que Jesus salva e que ele traz paz interior. Quem tem também um bom testemunho, porque gente que compra e não paga, que mente, que vive roubando, não tem como evangelizar. E quem ama ardentemente as almas. Olha aí, seguindo. Onde e quem evangelizar? Irmãos, desde a sua família a qualquer outra povo, localidade ou vizinho, é o seu campo missionário. Seu primeiro campo missionário é seu colega de trabalho, seu colega de escola. É o seu primeiro campo missionário. Então tem que evangelizar qualquer ambiente, qualquer lugar. Segundo, de casa em casa. Em terceiro, em locais de aglomeração é importante, isso aqui é uma estratégia, né? Evangelizar no meio da rua sozinho não dá certo. Então procure locais estratégicos. E também estabelecimento de ensinos em escolas, em hospitais, em presídios, tá? De maneira que você possa trazer crentes e desviados para a igreja, no seio da família e o mundo todo, tá bem? Aí vem agora como evangelizar. Como evangelizar? Em primeiro lugar, na unção do Espírito Santo. É importante a gente entender que nós não estamos fazendo algo mecânico, como se faz no mundo, mas estamos fazendo algo na unção do Espírito Santo. Aproveitar todas as oportunidades cabíveis. E sobre oportunidades cabíveis, irmãos, às vezes, Deus causa em nós um pênalti. O que é um pênalti? Quando o adversário dá uma entrada dura no atacante do outro time. Ele cai na área. Caiu na área, é pênalti. Para quê? Para se fazer o gol. Às vezes Deus faz um pênalti na gente. Tira alguma coisa da gente, faz com que aconteça algo inesperado, fura um pneu de um carro, alguma coisa acontece, e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Será que eu sou alguém punido pelo universo? Estou sendo punido pelo universo? Não.
é só uma ocasião que Deus está criando, uma oportunidade, que por ali pode ter alguém precisando de você. Às vezes Deus desacelera a vida da gente para a gente alcançar alguém. Letra 4, número 4. Com conhecimento bíblico. Tem que ter conhecimento bíblico, tá bom? Então, isso é importante nós pensarmos, tá? Meios e tipos de evangelização. Número 1, programas de rádio e televisão. Hoje, as redes sociais, irmãos. Nada hoje supera as redes sociais. Use as redes sociais, suas redes sociais, meu irmão. Não use só para postar restaurante. Não use só para postar pontos turísticos, viagens, roupas, fotinha bonitinha de bico. Não. Use as redes sociais para pregar o evangelho. São poderosíssimas. O que mais? Na igreja ou na praça, peças teatrais atrai atenção. Jograis atrai atenção. Poesias, tá? Cultos evangelísticos objetivos, de no máximo 1 hora. Alguns louvores objetivos, uma palavra objetiva. Não é lugar de falar em línguas estranhas. Não é lugar de contar testemunhos, tem determinados testemunhos de riqueza ou de outras coisas mais. É o local de se pregar com objetividade, tá bem? Bom, aí nós temos agora mais outra sequência de informações importantes sobre o evangelismo, né? Que são mais repetições do que eu já falei agora. Convém todos os nossos amados irmãos leem os demais detalhes da apostila, pois são muitos, tá bem? Continuarem estudando para estarem aptos a responder às atividades, tá? Aqui nós temos, eu fiz esse resumão inicial, mas nós temos uma sequência de outras explorações e detalhamento que a nossa apostila nos dá. Tá bom, gente? Quero que vocês leiam tudo, não deixe de ler, sigam os parâmetros iniciais, tá? Lembre-se sempre, eu sou o porta-voz do reino. Esse reino de Deus tem uma cultura, e a cultura do reino de Deus deve suplantar a cultura do reino das trevas. Enquanto o mundo aí fora vive no individualismo, no egocentrismo e na insubmissão, eu proponho um reino onde eu nego a mim mesmo, eu tenho talentos e dons para abençoar outros e eu sou submisso a Deus, às minhas autoridades e lideranças e à palavra principalmente. Essa é a mudança de cultura de reino. Tá bem, gente? Deus abençoe você. Faça a leitura pormenorizada do restante da apostila, pois tem muitos mais detalhes, mas eu fiz aqui, né, uma síntese geral, inicial, que vai te dar base para todo o resto da apostila. Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula. Se puder fazer um comentário, faça, porque vai muito nos ajudar aí no nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Lembre-se sempre, conhecimento não ocupa espaço e ninguém pode roubar de você. Grande abraço para você e até a próxima aula.